Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande beato, Eferino Namuncurá. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saudou Abraão, abençoando-o quando regressava da vitória e, oferecendo ao Senhor um sacrifício santo, uma vítima imaculada, é considerado como prefiguração de Cristo, rei de paz e de justiça, e, porque é apresentado sem genealogia, pré-anuncia o sacerdote eterno. Em Roma, no cemitério de Basília, junto à Via Salária Antiga, São Maximiliano, mártir. Data da morte incerta. Em Salona, na Dalmácia, hoje Split, na Croácia, Santo Anastásio, pisoeiro, mártir. Data da morte incerta. Em Bérgamo, na Transpadânia, hoje na Lombardia, região da Itália, Santo Alexandre, mártir. Morte entre os séculos III e IV. Em Auxerre, na Gália Leonense, atualmente na França, Santo Eleutério, bispo. Morte no século VI. Em Atsushiro, no Japão, o beato Joaquim Watanabe Jirosaemon, pai de família e mártir. Morte no ano 1606. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, no litoral da França, o beato Tiago Retoura, presbítero da Ordem dos Carmelitas e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi arrebatado do convento de Limoges e metido na esquálida galera, onde, abandonado pelos perseguidores quase sem roupa, morreu de hipotermia. Morte no ano 1794. Em La Puy-en-Velay, perto de Poitiers, também na França, Santa Joana Isabel Bichier des Ages, virgem, que, durante a Revolução Francesa, ajudou o Santo André Alberto Fournier a exercer clandestinamente o seu ministério e, restituída a paz da Igreja, fundou a Congregação das Filhas da Cruz, destinada à educação dos pobres e à assistência aos enfermos. Morte no ano 1838. Em Belém, cidade da Terra Santa, Santa Maria de Jesus Crucificado, Maria Bauarde, Virgem da Ordem das Carmelitas Descalças, que, enriquecida com dons místicos,
uniu à vida contemplativa uma singular caridade. Morte no ano 1878. Em Líria, cidade da província de Valência, também na Espanha, Santa Teresa de Jesus Jorney Bars, virgem, que, para assistência aos anciãos, fundou o Instituto das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. Morte no ano 1897. Em Valência, também na Espanha, o beato Ambrósio de Benaguacil, Luís Valls Matamales, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, pelo seu sangue derramado durante a perseguição, mereceu entrar no convívio eterno. Morte no ano 1936. Em Alberca de Dénia, na província de Alicante, também na Espanha, o beato Pedro de Beniza, Alexandre Mais de Nestar, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, na mesma perseguição, foi coroado no martírio por Cristo. Morte no ano 1936. Em Esplugues, povoação próxima de Barcelona, também na Espanha, o beato Félix Viver Trabal, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, mereceu entrar no grande banquete celeste. Morte no ano 1936. Em Málaga, também na Espanha, os beatos Fortunato Merino Vegas, presbítero, e Luís Gutierrez Calvo, religioso, ambos da Ordem de Santo Agostinho e mártir, que na mesma perseguição foram assassinados em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936. Em Deseza de la Vila, perto de Madrid, também na Espanha, a beata Maria dos Anjos de Nard Martí, Ângela Bendita, virgem da Congregação das Irmãs Zeladoras do Culto Eucarístico de Palma de Maiorca e mártir, que mereceu associar-se às núpcias eternas com seu esposo, Jesus Cristo. Morte no ano 1936. Na fortaleza de Chars, perto de Tons, na Sibéria, região da Rússia, a beata Lourência Leocádia Arazimiv, virgem da Congregação das Irmãs de São José, que, durante a perseguição da fé na sua pátria, foi encarcerada neste campo de concentração, onde a sua constância na fé e a pureza de vida foram coroadas com a sua morte gloriosa. Morte no ano 1952. Em Roma, a beata Maria Beltrame Quattrochi, mãe de família, que, passando a vida com o seu esposo numa profunda e feliz comunhão de fé e de caridade para com o próximo, iluminou a família e a sociedade com a luz de Cristo. Morte no ano 1965. História do beato Zeferino Namuncurá. É a primeira vez que se faz uma beatificação em uma grande cidade, mas sobre um povo pequeno, porém grandíssimo por esta multidão de amigos de Zeferino. Significa recordar e valorizar profundamente as antigas tradições do povo mapuche, audaz e indômito. Ao mesmo tempo, ele nos ajuda a descobrir a fecundidade do Evangelho, que nunca destrói os valores autênticos que existem em uma cultura, mas os assume, purifica e aperfeiçoa. A própria vida do novo beato é como uma parábola desta profunda dívida. Zeferino jamais esqueceu que era um mapuche, com efeito, seu ideal supremo era ser útil a seu povo. Cardeal Tarcísio Bertone, uma homilia de beatificação, 11 de novembro de 2007. O santo não é nunca como um meteorito que corta de repente o céu da humanidade, é antes o fruto de uma longa e silenciosa gestação de uma família e de um povo que exprimem no filho as suas melhores qualidades. Zeferino Namuncurá era um jovem de quase 19 anos, um mapuche homem da terra, como sugere a etimologia dos Pampas, uma terra dura, estéril, flagelada pelo vento ou queimada pelo sol, imobilizada pela neve ou encharcada pela chuva. Portanto, Zeferino era um cidadão dos Pampas, filho de um povo acostumado a combater desde o amanhecer até ao anoitecer e, frequentemente, também do anoitecer até ao amanhecer contra os elementos naturais. Zeferino foi forjado por esta terra, obrigado a crescer depressa, como todos os seus coetâneos, uma infância curta, uma adolescência mais ou menos inexistente. A vida nos Pampas exige de quem tem 9 ou 10 anos a agilidade de um adulto, cavalgar, caçar, pescar, usar as bolas com extrema precisão, conhecer, enfim, todos os truques para a sobrevivência. Filho do cacique dos Mapuches, Zeferino nasceu a 26 de agosto de 1886, na Argentina. Foi batizado a 24 de dezembro de 1888, pelo missionário Dom Melanesio, que permaneceu sempre um dos seus pontos de referência.
Quando o pai foi proclamado coronel do exército argentino, aceitou que o filho fosse estudar na capital. Após uma breve experiência numa escola estatal, Eferino foi acolhido para o Colégio Salesiano de Buenos Aires a 20 de setembro de 1897. A vida no colégio não foi muito fácil para esse filho do deserto, mas ele aceitou tudo em silêncio e, em contato com os sacerdotes salesianos de grande talento apostólico e cultural, iniciou uma rápida transformação que se tornou um propósito permanente na base da sua parábola de santidade: vim estudar para ser útil ao meu povo. Encantou-se com Dom Bosco e decidiu tornar-se sacerdote para evangelizar seu povo. A antiga sabedoria herdada dos seus antepassados encontrou-se e integrou-se admiravelmente com a sabedoria cristã, por ele percebida como o ápice, o complemento daquela do seu povo. Na Argentina, Eferino é o santo mais conhecido e amado. Feito santo pelo seu povo antes que a Igreja o declarasse tal. Por conseguinte, é um santo inusitado, portador de uma santidade dos pampas, regada pelas fadigas, valores, obediência, suportação, sem impulsos místicos, orações martirizantes, proclamas ou propósitos clamorosos, sem escritos exaltantes, um santo da terra, um santo ao alcance de todos, um santo, enfim, segundo o coração de Dom Bosco, que incentivava os seus alunos a ter duas características que pela sua simplicidade teria provocado alguma perplexidade nos grandes santos do passado, mas que, para o sacerdote dos jovens era um sinal inequívoco de uma santidade ao alcance dos jovens, o honesto cidadão e bom cristão. É o quanto basta para se tornar santo. Dom Bosco estava convencido disso e a história deu-lhe razão. Em Domingos Sávio, Laura Vicuna e, agora, Eferino Namuncurá. Dois fatos o impulsionaram para os cimos mais altos, na leitura da vida de Domingos Sávio, de que se tornou ardoroso imitador, e a primeira Eucaristia, na qual vinculou um pacto de absoluta fidelidade com o seu grande amigo Jesus. Desde então, aquele rapaz, que sentia dificuldades em entrar na fila e obedecer ao sinal do sino, tornou-se um modelo. Um dia, Eferino era já aspirante salesiano, em Viedma, Francisco de Salvo, vendo chegar a cavalo como um raio, gritou-lhe: Eferino, do que é que você mais gosta? Esperava uma resposta que se referisse à equitação, arte na qual os araucanos eram exímios. O rapaz, freando o cavalo, ser sacerdote. Responde. E retoma a corrida desabalada. Em 1903, foi aceito no grupo dos aspirantes, em Viedma, para estudar latim. Em seguida foi para a Itália, onde prosseguiu os estudos. Lá teve a oportunidade de conhecer o Papa Pio X, por quem foi abençoado. Na Itália, frequentou o Colégio Salesiano de Villa Sora, em Frascati, onde foi um dos melhores alunos de sua classe. Em 1905, acometido por uma tuberculose, que há muito tempo afetava sua saúde, faleceu aos 18 anos, em Roma. Foi beatificado pelo Papa Bento XVI, em 2007. Beato Eferino Namuncurá, rogai por nós.